Herodes, como diz a palavra. E logo depois, então, Jesus parte de Jerusalém, o cenário já muda, já vai para Galileia. Na Galileia, diz a palavra de Deus, antes de entrar nesse contexto, que as multidões, sabendo que Jesus estava indo para Galileia, enquanto Jesus entrou no barco, eles correram a pé. Eles correram a pé para poder acompanhar e ir até onde Jesus iria desembarcar com o seu barco, juntamente com os seus discípulos. E diz a palavra de Deus, antes de entrar no contexto dessa mensagem, que Jesus, então, vendo que as multidões, quando ele chegou a esse lugar aqui na Galileia, diz a palavra de Deus que as multidões já o acompanhavam, já o estavam aguardando. E aí ele, vendo aquela multidão de gente, ele olhou e se compadeceu daquelas multidões, que ele olhava para elas e viu que elas eram como ovelhas que não tinham pastor. E logo, ao contrário do que os discípulos chegaram nele, dentro do contexto, tanto a gente vendo aqui Mateus, Marcos, João, os discípulos vendo que era uma grande multidão e que já ia ficando a noite, Jesus estava ali, começou então a ensinar, a instruir aquela multidão, coisas concernentes ao reino dos céus. Então diz a palavra de Deus que os discípulos, olha mestre, já está ficando tarde, já vai escurecer, desperte essa multidão para que elas possam ir pelo caminho, pelas aldeias, pelas regiões aí, que elas encontrem comida. E aí Jesus, ele vai como um Deus que manifesta sua compaixão para com as nossas vidas, e que quando ele reúne o seu povo, ouvidas que ele ali tem em mente poder instruir, ele nunca despede de mãos vazias, de barriga vazia. Nesse caso aqui foi de barriga vazia, e também não despediu eles de mãos vazias. Eles foram ali, receberam ensinamentos concernentes ao reino dos céus. Então Jesus vai e alimenta, diz a palavra de Deus, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E diz a palavra de Deus que nesse contexto, quando Jesus termina de alimentar essa multidão, ele vai e fala para os seus discípulos entrarem no barco. Ele ordena, ele força a entrada dos discípulos no barco, para que eles pudessem então atravessar ao outro lado do mar da Galileia. E a palavra de Deus vai dizer o porquê. Bíblias aqui fala Jesus ordenou. Aqui na minha vai dizer que logo a seguir compeliu. Mas no original diz que Jesus forçou, que ordenou de fato seus discípulos a entrarem no barco. Por quê? Havia um motivo. De João capítulo de número 6, relatando essa mesma passagem, diz que os galileus ali, quando Jesus terminou de alimentá-los, e que eles viram esse grandioso feito da parte de Cristo, diz a palavra de Deus em João capítulo 6, verso 15, que eles então queriam arrebatar Jesus e proclamar ele ali rei, para que de alguma maneira Jesus ali pudesse então se levantar contra o governo de Roma, contra a autoridade de Roma. E Jesus, sabendo disso e preocupado com que os seus discípulos pudessem também ser dissuadidos por conta desse ajuntamento, daquilo que esses galileus estavam querendo fazer, e Jesus, sabendo que eles estavam prontos a arrebatá-lo e proclamá-lo rei ali no meio deles, numa ação ali revolucionária, então Jesus já na hora falou: olha, entra no barco e parte para outra margem, vai para o outro lado, depressa, enquanto eu me despeço aqui das multidões. E diz a palavra de Deus que então os discípulos, debaixo de uma palavra de Cristo, eles pegaram e entraram mar adentro, e ali já era começo de noite. Quando fala cair da tarde, já era início de noite no original, já era início de noite. E aí Jesus despede as multidões e vai para o monte orar. Ele precisava, e era costume de Jesus, todas as noites ele tem o seu particular com Deus, porque bem ele sabia do projeto que ele tinha, da missão que ele tinha para cumprir na terra. E a bem da verdade que ele sabia, e também nos deixou exemplo, que ele precisava ter uma vida pautada na oração, ele precisava ter esses momentos a sós com o Pai, porque do contrário ele não iria conseguir levar a cabo aquela missão que ele tinha, de que era enfrentar o
nome do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus então que vale lembrar que Cristo também há pouco já havia perdido o seu parente João. Imagina como que ele estava ali se sentindo no seu interior. E ele precisava ter esse período de oração. E ele vai ao monte orar. E diz a palavra de Deus que os discípulos então, muitos pescadores ali entendiam do mar. Eles estão agora mar adentro, já é a noite. Eles já estão cerca de 5 a 7 quilômetros mar adentro, ou 25 ou 30 estádios. João vai dizer, afastado em Cristo, diz a palavra em Marcos capítulo de número 6, verso 48. Jesus está em cima da montanha, contemplando as dificuldades que os discípulos agora estão enfrentando com o mar revolto. Com toda certeza, quando os discípulos adentraram o mar adentro, estava tudo normal, em direção ao destino que Jesus já havia os ordenado que fosse. Então o mar, ele começou ali a empolar-se, com repentinas ali tempestades que surgiram no contexto dessa viagem dos discípulos. E vale lembrar que esse mar aqui da Galileia, eles falam mar, mas é um lago, é um grande lago de água doce. Ele, segundo historiadores, diz que ele é um lago que tem de 18 a 20 quilômetros de comprimento, e ele tem de 11 a 13 quilômetros de largura. E ele é ovalado, é um mar oval, ele tem a forma de uma pera. De um lado ele tem montanhas acima de 600 metros, e era numa dessas montanhas que Jesus subiu para poder orar a Deus. Do outro lado ele era cercado de cidades circunvizinhas, como Gadara, Corazim, Tiberiades, Betsaida, Cafarnaum. Era cerca de 10, 12 cidades ali à sua volta. Ele, na parte mais rasa, ele tinha 4 metros de fundura, a parte mais funda dele era 50 metros, e ele estava ali abaixo, 230 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E por conta de ter essa diferença de altura, por conta disso que surgiam essas pancadas ali, de ventos fortes, que surgia inesperadamente, e acabava pegando de surpresa pessoas que estavam ali navegando, fazendo travessia, seja para qual era o lugar ali, a direção. Então surgia inesperadamente fortes ondas de vento, que acabava pegando de surpresa. Porque vale lembrar também que naquele tempo não tinha barcos com motores igual hoje aí, que mediante pancadas fortes de vento ou tempestades que se levantam, o barco vai indo. Está o vento, mas o barco com motor ele vai para frente. Agora não, diz a palavra de Deus que nesse tempo aqui os discípulos estavam ali em dificuldades para remar. Eles, com as forças próprias deles, não estavam quando se levantou aqueles ventos fortes, ventos contrários. Diz a palavra de Deus que Jesus, Marcos capítulo 6, olhando da montanha, viram que eles estavam em dificuldades para remar. Isso também, se for abrir um parênteses aqui, mostra a nossa fraqueza e a nossa insignificância sem Deus. Poderoso. O quanto não podemos ir a lugar nenhum se Deus não estiver conosco. Os discípulos remavam, mas não estavam vencendo, e a noite adentrou. Eles estavam sendo atormentados pelas ondas e provados por elas também. E com toda certeza nessa hora, prefiro acreditar eu, que os discípulos, já desesperados, aflitos, afadigados de tanto remar e não conseguir ir à frente, com toda certeza nesse momento, se não todos, a maioria deles poderiam já estar perdendo as esperanças. E a grande verdade é que eles estão cumprindo uma ordem de Cristo. Jesus mandou eles ir. Eles estão debaixo de uma palavra. Só que agora eles estão se encontrando numa circunstância adversa, que eles não estão vendo o meio de poder passar por essa situação. Só que eles se esqueceram que eles estavam debaixo de uma ordem divina. Eles se esqueceram
aconteceu aquele episódio de que Jesus estava com eles também numa outra navegação mar adentro, dormindo na proa do barco sobre um travesseiro. E aí também um outro vento forte, uma tempestade havia surgido na trajetória deles, no caminho deles. E eles, uma vez também com medo, foram lá, despertaram Cristo, falaram: mestre, olha, acorda, não importa que pereçamos. E aí Jesus olha para eles: como é que vocês não têm de fé? E aí Jesus acalma aquela tempestade. Eles já haviam passado por isso e já haviam contemplado o milagre de Cristo. Logo a seguir, eles também agora veem Jesus operando milagre e ali saciando a fome de por baixo 5.000 pessoas, homens, por baixo. Só que diz a palavra de Deus, quando nós chegamos nesse final, que eles ainda não haviam digerido a questão desse milagre que Jesus fez, de ter alimentado tão grande multidão. Eles ainda não estavam conseguindo assimilar aquele grande feito de Cristo. Eles não haviam ainda assimilado, e logo a seguir, mar adentro, eles já agora se encontram em dificuldades novamente, mas debaixo de uma palavra. Só que aí é que está verso 24: entretanto o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eu entendi nessa palavra da parte de Deus que quando os ventos são contrários na nossa vida, nós temos dificuldades de ver Cristo. Quando as ondas das lutas e dificuldades nos sobrevêm, nós encontramos dificuldades de poder contemplar no meio das lutas, das dificuldades, das portas fechadas, das adversidades, pelo vento está contrário às nossas vidas e não está de uma maneira favorável ou como nós esperávamos que estivesse. Então nós, por meio disso, começamos a termos dificuldades em ver Cristo vindo ao nosso favor para poder nos auxiliar, para poder nos ajudar, para poder acalmar as tempestades que nos sobrevêm nessa nossa caminhada. E o Senhor ministrava isso no meu coração. Estamos todos hoje diante de Deus, debaixo de uma palavra. A palavra de Deus em João capítulo 15, verso 16, acredito que eu falei isso na vez passada que eu estive aqui, diz que Jesus ele falou: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei. Jesus estava falando: olha, eu chamei vocês com um propósito, eu tenho um propósito na vida de cada um de vocês. E o propósito maior, é claro, depois da salvação, é o reino dos céus. Mas enquanto nós estivermos aqui, é para que nós possamos produzir frutos diante da presença de Deus, para que o nome de Deus venha ser glorificado sobre as nossas vidas. Mas o que eu quero dizer é que estamos todos debaixo de uma palavra de Deus, estamos debaixo da orientação de Cristo. Ele nos chamou. Se Ele nos chamou e Ele é o nosso general, independente das circunstâncias, independente dos ventos, independente das portas que estejam fechadas, na minha e na sua vida, Ele nos garante a vitória. Independente das circunstâncias, essa é a grande verdade. Glória a Deus. Jesus, Deus, Ele não depende de tempos favoráveis para Ele poder entrar com um milagre e agir de uma maneira favorável na sua e na minha vida. Muito pelo contrário. Só que é durante esse trajeto, é durante esses vales, esses desertos, que enfrentamos nessa nossa caminhada, fazendo a vontade de Deus, é que nós ganhamos maturidade espiritual. É no meio das provas, das dificuldades, das adversidades, que nós conseguimos então enxergar a mão de Deus vindo ao nosso encontro para poder fazer valer em nossas vidas tudo aquilo que Ele projetou. Glória a Deus. Sempre aprendemos por meio das dificuldades, das lutas, dos vales, dos desertos.
nunca vai ser fácil. Jesus, ele nos chama, nos faz promessas. Particularmente para mim foi dessa maneira. Só que entre as promessas que o Senhor me fez e te fez, até o cumprimento, há um processo que temos que passar. Há uma caminhada e uma trajetória já preparada por Deus que temos que trilhar, e não vamos conseguir fugir desse processo. E nesse processo dessa nossa peregrinação, enfrentamos lutas, dificuldades, sofremos percas na nossa caminhada, tristezas, lamentos. Muitas vezes desesperamos ao ponto de achar que tudo aquilo que Deus nos prometeu não vai acontecer. E muitas vezes também caímos nós nos pensamentos de que se Deus ele está vendo que está tão difícil, porque Ele está permitindo esse processo, e porque Ele, sendo Deus, não manifesta naquele exato momento que você entrou na dificuldade o seu favor, o seu poder nas nossas vidas, nos livrando daquele momento de dificuldade. Porque não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu fico imaginando também, já